Dúvidas. Aula Candlesticks. Bom, só pra antes de começar, aquela primeira aula lá, né, de mindset, expectativas, tá ok, né? Tá claro, Sim. deu pra pegar bem, né? Ali é só uma introduçãozinha, né? Só do que vocês têm que esperar. Pra vocês que estão vendo cruas, né? Não tem muito mistério em relação a indicador e blá blá blá, tudo aquilo que eu falo que é poluição, né? Pra vocês é Uhum. mais de boa. Então, beleza. Fecha isso. A não ser as informações que a gente fica fuçando por aí, né? Mas aí nem é bom nem trazer pro gráfico pra não te poluir. Tem uma galera aí que chega totalmente. Enfim, vamos lá. Então vamos lá. A Aline falou que ficou bem perdida. A Michelle não comentou nada, então acho que ela já sabe tudo. Não, mas eu não vi os exercícios, né? A Aline viu. É verdade. Então você quer. O que te aborrece, Aline? O que te assustou mais? Qual que é a sua principal dúvida aí? Ou você quer. O que você acha? O que te deixou com a cuca quente aí? Nossa, até travei, meu. Nossa, travei demais. Uai, eu fiquei pensando assim, o tempo que eu vou demorar para ler cada barrinha. Demora um pouquinho, mas depois fica mais prático. Aí eu queria, tipo, que a gente pegasse naquela apostila, que é os exercícios, que tem o exemplo 1, porque você fez uma série de apontamentos aí. Aí eu queria, tipo assim, começar a seguir e ver, por exemplo, essas perguntas meio que respondidas, sabe? Uhum. Então tá, pode. E fazer essa aula com esse exemplo 1, que aí para ver se eu consigo, então, se a gente consegue fazer o restante. Beleza. Acho que eu vou fazer melhor aqui. Eu vou. Não, tá bom. Porque esse exemplo 1 eu deixei ele bem detalhadinho, né? Foi. Pra dar base pra vocês pros demais, né? Mas pode ter ficado um pouco confuso. Deixa eu. Esse PDF aqui tá me dando raiva, cara. Deixa eu ver. Abrir no PowerPoint. Eu coloco pra apresentar. Esse PowerPoint abriu hoje, né? Tá abrindo. Ai, filhão. Esse computador tá pedindo arrego. Beleza. Deixa eu ficar melhor aqui, né? Putz. Só que essa barra aqui. Ferramentas. Como é que eu tiro essa barra de ferramentas aqui? Barra de tarefas. Pronto, isso aqui que eu queria ficar assim. Tá, beleza, que aí dá pra gente dar um zoom. Então, vamos lá. Você quer passar ponto a ponto aqui? Isso, aham. Tá. Vocês veem minha seta, seu desenho aí, seu rabisco? Aham. Temos. Ok. Então, bom, aqui basicamente o dia que eu tô analisando é esse aqui, né? Isso aqui Ah, mas aí você já começa com essa pergunta. Confirma o que você suspeitou após o gap? Tá, então, é porque como vocês não operaram ainda, né, não tem muito essa prática, o que é até bom, tem um vício do pessoal, que eles de operar fechamento de gap, né? Gap é essa distância aqui, eu até pintei ela aqui, né? Sim. Aham. Então, vocês veem que o preço em um dia fechou aqui, no outro dia ele abriu aqui, né? Então aqui tem uma grande distância aqui entre o preço de fechamento de um dia e a abertura do dia anterior. Então isso aqui é o que a gente chama de gap. É uma prática muito comum as pessoas operarem o que? O fechamento do gap. O que é o fechamento do gap? Se o preço fechou aqui e ele abriu aqui, então ele vai cair para fechar esse espaço. E aí as pessoas, o que elas fazem? Se o preço vai cair, elas vendem. Então tem gente já vendendo logo na abertura, esperando que o preço venha aqui para baixo, fechar esse gap.
Então, é uma prática muito comum e totalmente equivocada, tá? Não tem nada a ver com nada. O preço não tem obrigação nenhuma em vir fechar o gap. Tá? Então, assim, aqui eu só pergunto, deixa eu dar um zoom pra... Se A confirma que você suspeitou após o gap. Então, assim, se você vem cru, o que você suspeita após o gap? Que vai fechar o gap. Então, A confirma, A é esse daqui, né? Esse pedaço aqui. Se você tiver só isso aqui, né? Vamos supor que não aconteceu nada ainda. Tá? Só tem isso aqui. Beleza? E aí eu tô fazendo essa primeira pergunta aqui. Esse gap lhe dá alguma indicação da intenção de movimento do preço? Te dá alguma indicação para vocês ou não? De se o preço tem... Fechar o gap, não? Então, essa é a motivação comum, é o que as pessoas comumente pensam. Mas aqui a gente já começa a trabalhar de forma diferente. Esse fechamento de gap não tem nada a ver. Na minha opinião, não. Então, isso aí, basicamente essa uma ideia. Mas assim, é uma pergunta, tá? Não tem resposta certa ou errada. Se por exemplo, você falou, a Michelle falou, na minha opinião, não. Não tem nada a ver que ele vai fechar. Se a Aline falar, não, acho que ele vai fechar. Ok. Então, eu tô perguntando. Confirma que você suspeitou? Ou seja, se você suspeitou que ele ia vir para baixo, o A está confirmando a sua suspeita? E se você pensou que não tinha nada a ver ele vir para baixo, o A confirma? É uma pergunta de análise, tá? Não tem um certo ou errado. Eu não vou vir aqui e vou dar um ok ou você respondeu certo. Não. O que você acha? Esse gap aqui. Num dia a gente fecha aqui. Num dia a gente fechou aqui. No outro dia a gente abriu cá em cima. Deixamos todo esse movimento, esse espaço aqui sem preenchimento. Qual que você acha que é a intenção? Para cima ou para baixo? Qual que normalmente seria a intenção? O que vocês deduzem? Pode responder sem medo de estar errado. Eu, assim, como eu não cooperei, então eu não consigo enxergar isso. Então eu não consigo, tipo, falar, vai cair ou ok, vai subir. Eu não consigo assim, ver. Baseado na aula de candle, ele é um candle positivo e tem uma vela para cima. Então, é uma força para cima, não é? Ele é um baita candle positivo. Ele é grande até, né? Ele é bem forte. Então, assim, pelo que eu entendi da aula, seria que a tendência seria o preço ir para cima. Então, sim. Nesse caso, ele te dá uma indicação, sim, de que eventualmente o preço está querendo ir para cima. Ele quer trabalhar acima. É só lembrar, Aline, daquela aula de oferta e demanda. Aqui a gente comenta, né, sobre oferta e demanda, né? Lembra que tem um desequilíbrio entre oferta e demanda? Então, assim, se o preço ele abriu aqui e veio parar, fechou aqui e veio parar cá em cima, você não concorda que teve um desequilíbrio aqui? Ou seja, alguém pesou mais, a balança pesou mais para um lado do que para outro lado? Sim. Então, nesse caso aqui específico, a balança pesou mais para que lado? Para baixo ou para cima? Em A? Não, no gap ainda, no gap. Para cima. Para cima. Então, beleza. Aí, no caso do candle em A, desse primeiro aí positivo, eu caí naquela situação de que ele mostra uma exaustão do movimento de... Mostra uma exaustão do movimento de baixa que teve anterior, que é os candles negativos anteriores. Não chega a ser uma exaustão, ele tá dando um fim mesmo. Tem assim umas características de exaustão aqui que a gente vai estudar mais pra frente, mas aquele finito mesmo, ele saiu rasgando. Lembra que isso aqui é um topinho, isso aqui é um topinho, isso aqui é mais um topinho, aqui é basicamente mais um topinho. Se você visualizar esse gap aqui, ó, como uma barra só, vou botar aqui o fechamento dele, tá? Como isso aqui sendo uma barra, era pra ser positiva, né? Tá? Esse aqui é só a barra. Concorda que ela é uma barra que saiu rompendo? Ó, ela rompeu 1, 2, 3, 4. Ela rompeu 4 topos aqui anteriores.
Sim. Então, assim, ela te dá uma intenção grande de força compradora, por enquanto. Então, sim, é o fim desse movimento aqui. Ela acabou com esse movimento aqui de baixa, tá? Ela ignorou, na verdade, ela não só acabou, como ela ignorou. Ela falou, não quero saber disso aqui. O negócio é pra cima. Beleza? Certo. Tá? Aqui não tem, não tem muita resposta certa, não. É só isso mesmo. É olhar o gap, imaginar o que você acha após esse gap, pra cima ou pra baixo. Aí o A, ele te pergunta, confirmou o que você pensava? Sim ou não? Só isso, não tem que se preocupar muito com se tá certo ou tá errado, não. Em B é que você começa a analisar mais alguma coisa. Beleza? A, ficou claro? Ficou. Tá. Aí vamos lá, vamos seguindo. Aí eu frisei aqui essa região aqui do B, né? Aí eu faço alguns comentários. Primeiro, a região B sinaliza o primeiro pullback após o forte movimento altista, né? Movimento altista que a gente acabou de olhar aqui, né? O gap mais... Opa. O gap, né? Mais essa e essa. Beleza? Então isso aqui, todo movimento altista. Então B sinaliza o primeiro pullback. Então pullback, lembra que é aquela correção, né? O preço sobe, faz uma correção. Sobe, faz uma correção. Sobe, faz uma correção. Beleza? O teu pullback tá acontecendo aqui, aqui, aqui. Então eu só tô comentando. Há alguma razão para você se assustar com esses candles de baixo? Tipo, aí eu pergunto, né? Assim, o preço tá subindo. Ele tem esse forte movimento altista. E agora ele começa a corrigir. Vocês já estudaram, vocês sabem que isso aqui, por enquanto, é um pullback. Então, tem alguma razão para se assustar? Falar, ah, meu Deus, agora o preço vai cair, vai devolver tudo, ele vai fazer isso aqui. Opa, começou a cair, agora é para baixo. Ele te dá algum motivo para você pensar isso? Aí você começa a analisar. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha essa barra positiva, olha essa barra positiva, olha essa barra positiva. São barras fortes, né? Barras saudáveis, vamos dizer assim. Essa barra que abre na mínima nem deixa um pavio, ou seja, ela nem veio abaixo. Ela já abriu e subiu instantaneamente, tá? Aqui pouco pavio na parte de baixo, aqui pouco pavio também. Então são barras fortes, tá? Você vê que as 3 barras consecutivas aqui ganharam máximas, né? Ó, a máxima foi aqui, ela ganhou máxima, ou fechou na máxima. A máxima foi aqui, ela ganhou máxima também. Então foram 3 barras consecutivas ganhando máximas anteriores. Beleza? Beleza. Aí você vem e analisa o que está acontecendo no seu pullback. Aí eu pergunto, né? Aí vocês que têm que responder. Então, como são os seus corpos? Como eles demonstram força? Há pavio? Tem diferença com os pavios anteriores? Então aqui sou eu perguntando para vocês responderem. Aí vocês começam a analisar. Então vocês analisam essa regiãozinha aqui que eu pintei de azul, tá? Que está aqui dentro. E compara com o movimento altista anterior. Tem diferença entre o corpo desses candles aqui que estão caindo e esses candles que estão subindo? Tem diferença entre os pavios que eles estão deixando? Está demonstrando alguma força? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que é só o segundo candle aí que demonstra uma certa força, né? Mas como você tinha falado anteriormente, é um pullback, então no caso da pergunta, eu não me preocuparia, não. Mas também tem que as outras barras seguidas são até menores. E aí logo em seguida surge uma positiva. Isso. E com pavios para cima, né? Os pavios maiores são para cima. Isso. Até que essa daqui deixa um paviozinho considerável para baixo, né? Esse paviozinho para baixo, vocês têm que ou para cima, te dá sinais de rejeição também, tá? Intenção ou rejeição, majoritariamente rejeição na maioria das vezes. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que em algum momento o preço veio aqui embaixo, não veio? Ó, essa barra aqui em algum momento ela chegou a ficar assim, né? Tipo, preta, negativa. Porque o preço veio aqui embaixo. Só que o que aconteceu? Tipo, ela retornou.
ela subiu de novo. Então aqui ele marcou um certo pontozinho de rejeição. Aqui já dá para considerar um possível suportezinho futuramente. Tá? Então esse pavio na parte de baixo aqui te dá um sinal de que há uma intenção compradora nessa região. Porque o preço veio e foi rejeitado, subiu. Mas aí é uma análise que vocês vão fazendo com o tempo, vão pegando com o tempo. Mas enfim, é isso aí que vocês têm que olhar. O corpo dessas barras é menor, é menos significativo do que todas essas barras de alta. Vocês veem que em 3 barras a gente subiu isso tudo aqui. E a gente precisou de 1, 2, 3, 4, 5 barras. E a gente não caiu nem metade do movimento. Se você medir, né, daqui, ó, se você pegar essa distância daqui até aqui, acho que não dá nem metade. Nem metade, né? Metade seria mais ou menos aqui, né? Não, peraí. Metade seria mais ou menos aqui. Fundo, topo, metade seria por aqui assim, concordam? Mais ou menos? Então você vê que a gente levou 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras e nenhuma delas chegou nem na metade de 3 barras que subiram. Então isso aqui te dá o quê? Por enquanto... Você tá considerando essa barrinha branca negativa? Não, é positivo. Mas só tô marcando tá. porque ela veio para baixo aqui e ela marcou uma nova mínima também. Mais Tá. baixo. Mas ela já começa o quê? O fim da sua correção. Ela já te sinaliza o fim da sua correção. Primeiro que ela marca a primeira barra positiva, ela tem essa intençãozinha aqui, e aí a partir dela a gente só tem barras para cima. Beleza? Uhum. Então, nesse caso aí, Aline, a Michelle não chegou a ver o exercício, mas agora a gente está vendo, era só para olhar o B e comparar e responder essas perguntas aqui, né? Mentalmente mesmo, ou escrevendo, do jeito que vocês preferirem. Como são seus corpos, demonstram forças, a pavio, tem diferença entre os pavios anteriores, fazer esse tipo de análise, tá? A Aline é detalhista. Ela analisa, desenha, faz as observações. É quase uma aula em cima da sua aula. Isso é. Não, É como se eu tivesse que fazer o detalhamento de cada quinto. mas é isso aí mesmo. No início é assim, depois vai ficando mais automático e vai ficando mais prático. Só E eu, depois falo assim, Aline, me manda seu rascunho. É quase isso. Tá bom. Tá tudo rabiscado aqui minhas folhas já, nossa. Não, mas é isso aí mesmo, tem que rabiscar, tem que olhar muito gráfico, gente. É o que eu venho falando pra vocês desde o básico. Olhem gráfico todo santo dia. Tira 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos à tarde, tira 20 minutinhos quando acabar o pregão. Não precisa ficar 4 horas aqui direto olhando para um gráfico, mas olha, 20 minutinhos, meia hora, 15 minutos. Faz dá um espaçamento aí entre os estudos, mas não deixem de olhar gráfico diariamente. Porque é igual uma linguagem. Se você for estudar o inglês aí e não praticar, você não vai fixar. Tem que fixar. Ok? Então vamos lá. Aí o preço segue. Acaba teu pullback. Ele faz o pullback e volta o quê? Tendência, certo? Volta para tendência. E aí a gente tem a tendência ainda forte, né? Candles para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Candles fortes, barras grandes, né? Bem interessante. Tá bom? Aí até que a gente chega na região aqui que eu pintei de novo, que é a C. Aí eu te faço as mesmas perguntas e algumas outras um pouquinho diferentes. Mas vamos lá, ó. C é o primeiro movimento forte contrário à tendência. Concorda? Sim, a barra já está com um corpo maior que a barra anterior. Isso aí, ela já te liga um alertazinho. Opa, isso aqui foi diferente, né? Eu até falo aqui, ó, primeiro movimento forte contrário. Tem alguma diferença entre C e os candles negativos do contexto? Tipo, tem alguma diferença do que está acontecendo aqui e até então o que tinha acontecido aqui? Tem. Tem. Qual que é? O que vocês conseguem enxergar aí de cara, assim, que tá diferente? Que eles têm mais força. Sim. Não todos, né? Mas alguns sim, né? Esse aqui particularmente, esse aqui também, né? Há uma certa inversão aí do poder, né? Aqui eles eram bem tímidos, né? Bem fraquinhos. Aqui eles já começam a ser um pouquinho mais predominantes, mais incisivos, vamos dizer assim, no movimento. Certo?
Certo. Alguma outra diferença que vocês conseguem enxergar? Dentro dessa região aqui, tá? Analisando esse pedacinho aqui pintado. A questão dos pavios também? Tem mais pavios. Tem mais pavios. Vocês viram a aula que pavios sinalizam o que, basicamente? Quando começa a ter muito pavio, o que o preço está sinalizando? Vai vender? Uma indecisão? Isso aí, ó. Pavios nos ajudam a entender a incerteza, né? Então, tipo assim, incerteza. Ah, Tá? Então, se a gente começa a ter muito pavio, quer dizer que o preço tá o quê? Brigando, né? Ele vai para um lado, não vai para o outro, volta. Olha o que está acontecendo aqui, né? Olha o que acontece. Tipo, olha a diferença de quando você não tem pavio, ó, ou tem pouco pavio, né? Esse cara aqui, ó, vamos olhar. Olha esse primeiro camarada aqui, o A. Tá? Olha o A. Certo? E olha esse daqui, por exemplo. Esse daqui. Você percebe que quando ele não tem pavio, ou pavio curto, né? Ele vai embora. Tipo, o A abriu aqui, subiu. E foi embora. Beleza? certo. E esse aqui? Esse aqui ele foi, aí voltou, foi. Né? Você tem que olhar isso aqui dentro. Brigou mais, né? Tem que olhar a formação dele aqui, né? Então, tipo assim, isso aqui vamos supor que é um gráfico de 5 minutos. E era um de 5 minutos. Então você vê que se você pegar esse desmembrar, ó, vamos pegar e desmembrar esse candle aqui, ó, de 5 minutos. É como se fosse assim, ó. Opa. Vamos botar no de 1 minuto, tá? Então 5 barras aqui de 1 minuto. É como se tivesse sido assim, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a última barra deixou um paviozinho aqui, né? Que foi isso aqui, onde ele foi lá em cima e voltou. Certo? Essa barrona aqui, ó. Essa barrona aqui virou essas 5 barrinhas aqui no 1 minuto. Agora, se você pegar essa daqui, ó. Isso aqui foi meio que para lugar nenhum. Entende? Ele... Ô, caceta. Né? Lembra daquela aula dos candles, né? Que eu falo para dar zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Abrir, botar um pouco o gráfico maior. Então, esse cara aqui, ó. É como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele abriu... Aí veio pra cima. Sei lá. Aí vem pra cima de novo. Aí desse que ele já abriu, ele vem pra baixo. Aí ele vem mais um. Sei lá, bota esse aqui. Mais um pra baixo. E aí depois ele vem umzinho pra cima, assim, ó. Então você vê que ele foi e não foi pra lugar nenhum. Porque ele abriu aqui e fechou aqui, ó. Praticamente no mesmo nível. O corpo dele é um quadradinho desse tamanho aqui, assim, ó. Aí você tem isso aqui, né? E tem isso aqui. Vou pôr. Entenderam? Que isso aqui é como se fosse a máxima dele, é onde ele veio, né? Aqui é onde é a mínima. E aqui é de fato o corpo, onde ele abriu e fechou. É mais ou menos isso aqui. Então, esse pavio, né? Esse candle assim cheio de pavio, ele sinaliza mais uma indecisão, né? Ainda mais sem corpo. Ele não tem corpo praticamente. E tem vários assim, né? Vários não, mas esse aqui tá basicamente assim. Esse aqui também não tá muito legal, tá bem pequenininho. Então você vê que tem, o quê? Diferença, né? Então a pergunta é basicamente essa. Tem alguma diferença entre C e os candles negativos do contexto? Faltou até... Ficou até mal escrito isso aqui, né? Podia ter botado os candles negativos do contexto ou de B, né? Os candles negativos de B. Que era pra você comparar C e B. Porque o contexto é o que tá acontecendo. Até que dá pra entender. Contexto é aquilo que está acontecendo. Então tem diferença do que está acontecendo de negativo aqui e do que está acontecendo aqui? A gente já viu que por enquanto sim. A gente começa a ter mais força em alguns candles do que nós tivemos aqui. A gente começa a ter mais pavio. Concordam? Uhum. E alguma outra diferença que vocês enxergam? Quantidade, talvez? E tá intercalando entre positivo e negativo. Positivo e negativo, né? Vocês veem que aqui, quando a gente começou os positivos, a gente foi embora, lembra? Olha, começou o primeiro positivo, aí veio esse aqui meio que neutro, e depois positivo, e foi embora. Aqui, ó, os positivos tentaram uma retomada, falharam. Tentaram mais uma, falharam. E aí na terceira que eles conseguiram.
Tá? A passo que aqui foi na primeira. Na hora que os caras falaram, eu vou comprar, eles começaram a comprar. Aqui não, aqui eles vão comprar. Não vamos. Vamos? Não vamos. Agora vamos. Aqui foi só uma puxada. Tá? Tanto é que demorou mais pra gente sair dessa região do que dessa. Aqui a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles até a gente ganhar a máxima, né? 7 candles até a gente ganhar essa máxima aqui. Então, esse cara aqui ganhou a máxima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui até a gente ganhar essa máxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demoramos mais, né? Ou seja, houve mais briga. Houve menos gente querendo ceder, né? Ou mais gente lutando, vamos dizer assim. Se fosse um campo de batalha, como se tivesse tido mais soldados. Uma batalha mais sangrenta, uma batalha mais difícil de se vencer. Ok? Ok. Aline, tá claro? Ah, E é basicamente essa a leitura que vocês vão fazendo, tá? Aí e compara, vai e compara, vai e compara. O que está acontecendo agora? O que aconteceu antes? E o que aconteceu agora? O que aconteceu antes? Como é que estão os candles positivos? Como é que estão os candles negativos? Como é que estão os pavios? Não tem? Como é que ele está trabalhando em suporte e resistência? Está respeitando? Não tá? Tá rompendo suporte ou tá rompendo resistência? Ou não rompe nada? Fica de lado? O que ele está fazendo? É começar a se analisar. Aí, Porque nessa região aí onde acontece a briga, a gente vê que há uma lateralidade, né, André? isso, é uma... Mesmo que pequena, né? Sim, uma lateralidade. Perfeito. Ele fica... Enquanto ele tá brigando aqui, ele tá lateral. E essa é a característica da lateralidade. É onde os players, né, ficam ali trocando lotes. Lote é o número de contratos, né? Os grandes operadores do mercado, bancos, corretoras, instituições, tesourarias, eles têm muitos lotes para trocar, né? Ao passo que a gente opera com 10, 15, 20, 30 contratos, 50 quando é muito, para quem está começando 1, 2 contratos, eles operam 10 mil, 5 mil, 15 mil, eles têm muitos lotes, né, disponíveis para trocar. Então, assim, o cara que está comprando, ele não consegue fazer isso de cara. Então, por exemplo, se eu quiser comprar aqui 50 contratos, eu consigo. Eu boto ali, eu compro 50 contratos aqui. Agora imagina uma tesouraria de um banco que tem que comprar 5 mil contratos de índice para se posicionar, para fazer um hedge. Então ela não consegue vir aqui e bater 5 mil contratos. Ela tem que ficar o quê? Batendo. Bate um pouquinho, aí bate mais um pouco, aí bate mais um pouco, bate. Ela tem que ter gente para consumir aqueles lotes dela, entendeu? Por que ela não consegue? Porque para ela vender, né, para ela comprar, ela tem que comprar de quem quer vender, certo? Tem que ter venda. Não adianta, por exemplo, eu comprar aqui, sei lá, 1000 computadores para vender. Eu tenho 1000 computadores para vender, mas ninguém quer comprar. Vai ficar parado aquilo, eu não vou conseguir vender. Então é basicamente o que as instituições têm que fazer. Elas não conseguem desovar aqui, tipo, 50 mil lotes, porque se ela quer comprar isso aqui, não tem gente, necessariamente, naquele nível de preço para vender. Então ela tem que bater um pouquinho aqui, ela tem que comprar um pouquinho aqui, aí ela compra mais um pouco aqui, compra mais um pouco, compra, entendeu? Ela vai carregando, montando a posição dela aos poucos. Ao passo que eu aqui, que sou sardinha, compro 50 contratos aqui, ou 5 contratos aqui, tranquilamente, porque 5 contratos sempre tem gente para trocar. Agora, muitos contratos, ela tem que ficar trabalhando, então tem que ser trabalhado o preço. E aí é quando a gente geralmente entra nessas lateralidades. Entenderam? uhum. E aqui nesse caso aqui, possivelmente era alguém desovando, né? Alguém vendendo. Então quem comprou aqui embaixo, muitas pessoas compraram, instituições compraram, e aí aqui em cima começa essa briga mais feroz. Por quê? Quem comprou já começa a realizar. Então eu, por exemplo, estou comprado aqui, vamos supor, comprei na abertura e eu vendi aqui, eu vendi 50 contratos, numa boa. Qualquer momento eu consigo vender 50 contratos. Agora uma instituição que montou posição, 1000 contratos aqui, mais 1000 aqui, sei lá, mais 1000 aqui, ela tem 3000 contratos para se desfazer. E aí quando o preço chega aqui nesse outro pullback, e as pessoas estão tentando levar para cima, eu tenho uma instituição, tipo um Itaú, UBS, Bradesco, XP, vendendo esses 1000, 2000, 3000 contratos que ela comprou aqui, ó. Então ela fez 3 compras aqui, tô extrapolando, tá? Mas geralmente é assim que elas operam. Então ela comprou 1000 contratos aqui. Ela comprou mais 1000 contratos aqui.
E ela comprou mais... Opa. 1.000 contratos aqui. Ela tem um total de 3.000 contratos para se desfazer, certo? Ela não consegue se desfazer desses 3.000 contratos de uma vez, porque não necessariamente vai ter 3.000 contratos, pessoas querendo comprar esses 3.000 contratos que ela precisa vender, né? Que ela acumulou, ela montou 1.000, 2.000, 3.000. Agora ela tem 3.000. Então ela quer fazer agora, porque o preço subiu, ela quer realizar o lucro dela. Só que para ela realizar, ela precisa vender. Então não necessariamente ela consegue vender de uma vez. Aí o que ela faz? Começa a vender por aqui. E aí o preço começa a agarrar para subir. Então tem gente querendo levar o preço para cima, mas tem, por exemplo, um Itaú da vida vendendo esses 3.000 contratos aqui. Então toda vez que o preço sobe, o Itaú vende um pouquinho, Itaú vende um pouquinho, Itaú vende um pouquinho. E aí o preço fica brigando aqui para subir. E é isso que acontece dentro de uma lateralidade. Tá? E aí por isso que a gente fica nesse enrosco aqui. Foi? Foi. A Aline deu tela azul ali. Eu já tô olhando os próximos já. Beleza. Então, ok. Aí, D. D. Ah, o D é por aqui. Analise D no mesmo contexto de B. Aí o D e o C são basicamente o que a gente acabou de fazer, tá? Eu até perguntei aqui, né? Qual se estende mais, tá vendo? Aquela questão da duração que a gente falou, né? Eu me antecipei, né? Eu dei spoiler. Qual se estende mais? A gente já falou, né? Aqui foram 4, 5 candles, aqui foram 11 candles, tá? Uhum. O D e o C é basicamente a análise dessa galera toda aqui. Então foi o que a gente acabou de fazer, certo? Certo. Beleza. É bom frisar aqui, ó, que eu até coloco, né? E é bom reforçar com vocês, né? Que eu pergunto, né? Qual a diferença entre esses dois movimentos corretivos, né? Então, ter em mente que B foi uma correção e C também uma correção, né? Ou seja, 2 pullbacks, ok? Tá certo. Beleza, a gente chega no E. Aí o que eu pergunto? Analise E no contexto de continuidade, ou seja, continuidade do movimento, tá? Ele deu continuidade ao candle anterior? Houve alguma coisa parecida com isso nas barras anteriores? Então o E é basicamente, ó, eu estou marcando aqui, o E, ó, tá aqui, né? Então é essa barrinha aqui, essa barrinha aqui. Então, contexto de continuidade. Ele deu continuidade ao candle anterior? Né? A continuidade é basicamente se eu tiver um candle de compra, a continuidade dele um candle de compra. Ou se eu tiver um candle de compra, a continuidade dele foi um candle de venda. Continuidade é exatamente isso, continuação. Então eu estou perguntando se teve continuidade ao movimento. Tá? Sim. Ele deu, não deu? Que teve um candle negativo seguido de outro candle negativo. Até relativamente forte, né? Vocês veem aqui que ele... Porra, a barra vai e volta. Tá. Sai, filhão. Me ajuda. Vocês veem aqui que ele né? No caso, essa barrinha aqui, ó, ela fecha o quê? Praticamente na mínima, né? Ou seja, ela nem deixou um paviozinho para baixo, nem deu uma rejeiçãozinha. É como se ela tivesse aberto, ela abriu e bum, 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 desceu direto, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com essa barra aqui. Só que essa aqui abriu e subiu direto. Essa aqui já abriu e já desceu direto, ou seja, fechou no menor preço possível, tá? Então, o que isso aqui sinaliza? Esse corpo aqui é saudável? É uma barra de venda saudável? Uma barra de venda interessante? Pergunta? Se é saudável, se é interessante para venda? Isso. Para venda é... Você tem alguma coisa parecida? Não. Né? Então, vamos ver se a gente tem uma coisa parecida. Ó, olha, vamos olhar as barras de venda anteriores. Essa aqui, não tem. Barra de venda, a continuidade dela foi uma compradora. Barra de venda, continuidade compradora. Barra de venda, continuidade compradora. Barra de venda, um candle de indecisão. Uma barra de venda forte, um candle comprador. Tá? Então, no contexto atual das coisas, é uma das primeiras barras que tem continuidade.
Somente essas daqui, que está bem no início do dia, já passaram-se muitas barras, não importam muito mais pra gente. Mas daqui para cá, é a primeira barra negativa que tem continuidade. E uma continuidade boa, porque ela fecha no menor preço possível, muito perto dele. Certo? Certo. Então, ó, aí você já começa a ter algumas coisas para se analisar, para juntar na sua análise. Você já analisou coisa pra cacete aqui, né? Eu posso falar também, por exemplo, que em C, nesse candle positivo, ele tem uma resistência ali, né? Forma uma resistência ali, mas que lá para frente essa resistência vai ser um suporte, certo? Em E. Sim. E ele acaba ultrapassando esse suporte em E. Você diz essa linha aqui que eu tô traçando aqui, né? Isso, aham. É, eu sei. É uma resistênciazinha aqui, ele cria uma resistência aqui, ele rompe essa resistência somente nessa hora aqui, né? E Isso. aí ele cria assim, agora essa resistência rompida passa a atuar como um suporte, só que não foi um suporte muito forte, né? Porque ele foi testado aqui, ó. Uma vez, né? Duas vezes, três vezes, né? Ele segurou o preço por 3 barras, tá vendo? Uma, Uhum. duas, três. Na quarta ele foi rompido, e rompido com convicção, rompido com força. Certo? Certo. Tanto foi rompido que Mas ele aí já me mostraria, por exemplo, que eu posso suspeitar de que a tendência vai mudar? pode. Você pode suspeitar que a tendência vai mudar, porque você tem essa análise que está fazendo. Aí você começa a juntar os fatos. E aí, somado a isso, ela começa agora a perder suporte. É um dos primeiros, ó. Inclusive, é um dos primeiros suportes que o preço perde. O suporte que ela marcou aqui tá longe, tá distante, a gente nem chegou perto dele. Eu não tô vendo sua tela. Não? Aí agora sim. Ixi. Ué, e agora? Sim. Ah. Então, o suporte que ela marcou aqui tá longe. Não foi rompido em nenhum momento, né? Ela veio, pegou impulso e subiu. Beleza? Uhum. Aí corrige de novo, marca esse suporte aqui, ó. Até pintei de azulzinho aqui. Então marca aqui. Também não foi rompido, né? Porque veio, certo? Rompeu. E agora ela tá rompendo esse primeiro suportezinho aqui. Então já é um primeiro suporte rompido em toda a tendência. Somado a isso, você tem essa leitura aqui que você fez, que o preço mudou um pouquinho o comportamento. Somado a isso, você tem que a gente começa a ter candles negativos com continuidade. Não teve nada parecido com isso aqui para trás. E você vai juntando, ligando os pontos aí, né? Para E tem contar uma a sua maior história. quantidade de candles negativos também, né? É isso, agora já começam a aparecer mais candles negativos. Eles são mais frequentes, né? Ao ponto que, ó, se a gente pegar aqui, vou pegar até essa primeira correção aqui só. A gente teve só isso aqui de negativo, né? Aí agora a partir daqui a gente já começa a ter mais candles negativos mais frequentes, né? Mais intercalados, né? Positivo, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. São mais intercalados. E agora a gente tem positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, negativo. Não tá diferente? Uhum. Então, mais um alerta para você. Beleza? Mas já considera que mudou a tendência? Sua tendência oficialmente está mudada. Por enquanto, você tem uma tendência de alta, concorda? Sim, aham. O que é uma tendência de alta? Até, T mais F mais. Tendência de alta. Pode falar, Michele. Até onde? até o E. Exatamente. Até o E. Até o E, você tem aqui uma tendência de alta. Ó. Isso aqui você já tem que começar, só tem que saber. Você já sabe. Fundo, um topo, né? Mais um topo, mais um fundo, mais um topo. Concordo? Uhum. E aí o movimento aqui é esse, né? Vai, corrige, vai. Tendência de alta, né? Característica de tendência de alta, certo?
Certo. E aí depois disso, até o E, e por que muda depois, Michele, que você falou aí? O que mudou depois do E? Entraram os candles negativos e o que vai indicando que vai para uma tendência de baixa, né? Mas Porque aí vai fazendo T menos, F menos. É isso aí. A partir daqui, ó, a gente tinha, né? A gente tinha o muro. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Sempre mais altos. Sempre rompendo topos. E aí, de repente, você tem o quê? Topo. Então você tinha aqui um... Topo mais baixo, né? Isso aí. Você tinha aqui um topo mais alto. Opa! Você tinha um topo mais alto e esse carinha aqui, ele te deixa um quê? Topo mais baixo. Então a partir daqui você liga, lembrem-se, né? Acho que a gente comentou isso, a gente comentou isso. Liga aquele seu alerta, né? Que a tendência pode estar mudando. A partir daqui você já não tem mais, não necessariamente, não pela definição, uma tendência de alta, porque você não tem mais T mais F mais. Você tem aqui um fundo mais alto e um topo mais baixo. Só que já entra numa característica de consolidação. E aí quando você eventualmente tiver um fundo mais baixo, aqui, agora você tem o quê? Uma tendência de baixa pela definição. Porque você não tem mais, né? Você tinha T mais F mais, T mais F mais. É que eu não posso esquecer que tudo é uma junção, né? Assim, realmente é uma análise. Eu tenho que ver os topos e fundos também. Eu não posso analisar só os candles, né? Não, exatamente. É aí que tá. Você vai começar a ligar os pontos agora. Você vai começar a ligar tudo. Caraca, muito Isso aí, sinistro. vai estudando. E aí Por isso que eu assustei. E aí por isso que essa análise vai te ajudando. Tipo assim, porque, ok, agora fez um topo e um fundo. Beleza, eu tô vendo. Mas antes dele acontecer, eu tinha aqui alguns indicativos. Esses indicativos dessa análise que a gente fez até agora. Entendeu? Porque antes aí você tinha aqui uma perna forte, uma correção pequena, uma perna forte, uma correção mais prolongada. Agora uma perna menos forte que as outras. Uma correção bem maior. Mais candles negativos. Entendeu? Mais força vendedora presente. Entendeu? Aí isso É vai isso te... que você fala que só analisando os candles você já tem alguns indicativos, né? Sim, já E tem. você vai usar os topos e fundos para confirmar. Mas só analisando os candles você já consegue ver. Isso ele parado, né? No nosso caso. Sim, não, mas começa com ele parado, pra ele pegar na prática mesmo. Começa com ele paradinho. Mas é isso aí. E aí quando ele acontece, quando ele finalmente ele muda para um fundo mais baixo, você não é pego de surpresa. Você não estava esperando que ele fosse fazer isso aqui. Você não estava esperando esse movimento aqui, ó. Entendeu? Você já estava ciente de que a qualquer momento a partir daqui ele poderia eventualmente mudar. Não necessariamente você não tem como saber, isso aí é adivinhação, falar que é adivinhação e não tem como adivinhar. Você não tem como adivinhar que ele vai para baixo. Mas você tem certeza, ou certeza assim, você tem um certo grau de certeza que possivelmente para cima ele não vai mais. Então ele pode ficar de lado, ele pode ficar de lado e pode ir para cima depois, mas ele não necessariamente vai para cima com aquele vigor que ele tinha antes, tá? Então você já tem as pistas para eventualmente, se você comprar, fazer compras mais reduzidas, fazer compras para sair rápido, não fazer compras para querer levar lá para o infinito, entendeu? Ou a partir daqui você já começa a virar a sua chavinha de compra para venda. Beleza? Beleza. Então, mas aí seguimos, né? F. Aí aqui já tem topo mais alto, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí o que eu tô perguntando aqui em F? O que F lhe diz, né? F é esse camarada aqui. O que F nos mostra? Aí eu faço várias perguntas e aí vocês vão respondendo.
Você identifica força nessa barra, no F? Sim. Sim, né? Sabendo de todo o contexto anterior, ou seja, tudo que a gente estudou pra cá, toda essa leitura que a gente fez. F é surpresa, tipo, ah, meu Deus, de onde que veio isso? Por que que isso aconteceu? Por que que ele derreteu? F é uma surpresa pra vocês? Não. Não. Não deveria ser, né? Porque a gente já analisou, ou seja, a gente não tá esperando isso aqui mais, uma barra pra cima, continuidade. A gente espera ou uma lateralização, uma possível correção mais profunda, alguma coisa desse tipo. É Aí, aquilo, talvez não esperasse que ele viesse com toda essa força, né? exatamente, exatamente. Você pode não esperar, e é normal você não esperar, não tem como saber que ele vai vir com essa força. Mas você já tem uma certa noção de que, pelo menos pra cima, ele não vai por enquanto. Então, assim, ele vir pra baixo não é surpresa. A única surpresa, talvez, é que de repente, né, foi muito forte. Mas Uhum. era algo que já podia se esperar, ele vir pra baixo, numa boa. Ele até tem que fazer uma força de fato, porque ele tem que romper dois suportes, ó. Ele tem que romper esse e esse. Então, de fato, por isso que essa barra aqui foi bem forte, porque ela tem que romper toda essa regiãozinha aqui e mais essa daqui. Então, por isso que ela foi uma barra bem forte. Tá? Uhum. Beleza. Aí eu pergunto se é prudente se posicionar na venda a partir daqui. O que vocês acham? A partir de F, vale a pena estar posicionado numa venda ou numa compra? Uma venda. A venda. Venda. Exatamente. Ou, mas eu não estou confortável em vender. Beleza, mas então, obviamente, eu não compro mais também. Certo? Uhum. Uhum. Porque não necessariamente isso acontece o tempo inteiro. Você vê isso tudo aqui e você, pô, não tô confortável, sabe? Eu acho que esse negócio vai pra cima e eu não sei, enfim, algum viés. Não tô confortável na venda. Mas você então elimina automaticamente a compra. Se você não está confortável em se posicionar no movimento mais nítido, mais claro, mais óbvio, que é a venda, então você certamente não vai se posicionar no movimento menos nítido, menos óbvio, menos claro e de menor probabilidade que é a compra. Entendeu? Aí você começa a fazer o quê? Eliminações, né? Você elimina o movimento menos provável para tentar ficar a favor do movimento mais provável. Aí, de repente, você espera mais algum movimento para ter mais uma certeza maior, né? Sim, pode ser. Pode ser uma outra confirmação, um outro pullback, alguma coisa desse sentido. Eu possivelmente esperaria, isso é algo que vocês não viram ainda, ele vir testar o nível. Eu entraria mais confortável numa venda a partir daqui. Tá? Eu não vendo nessa barra aqui, porque eventualmente ele pode vir fazer um pullback. Então eu espero ele fazer o pullback para tentar entrar por essa região aqui. Mas tem quem Mas entra por aqui, não tem problema. Pode falar. não, é que tem a pergunta, já era possível se posicionar na venda antes disso? É até onde você falou que tem como entrar, estaria em F, né? Mas para mim, no caso, em E é como se ele já me sinalizasse que a tendência estava caindo, né? Tava tendência de baixa, entrando numa tendência de baixa e o F já confirmando isso. Show. Então, sim, a tua resposta aqui seria sim, né? Porque você já poderia pensar em se posicionar antes do F. Sim, aham, Quando ele fez esse topo mais baixo aqui, ó, você poderia pensar em sim, estar vendido por aqui. Ou se você gosta desse movimento aqui, você poderia estar vendido em alguma coisa por aqui. Ou se isso aqui fosse uma região que você tivesse marcada aí no seu gráfico, você poderia também se posicionar quando ele falhou. Enfim, sim, é possível. Então é prudente se posicionar na venda a partir daqui? Sim, é prudente. Porém, já era possível se posicionar também antes disso acontecer. Entendeu? entendi. Beleza, Agora, seguindo. quem pegou esse movimento aí, hein? Oi? Quem pegou esse movimento aí? Isso aí foi bizarro, isso aí foi foda. Por incrível que pareça, esse dia eu tava operando. Eu peguei esse movimento aqui. Esse aqui, acho que se eu não lembro de ter feito muita coisa, não. Eu peguei aqui. Onde? Aqui embaixo. Ah, tá. Por aqui, assim. Opa.
Tem até um vídeo no YouTube ou foi no Instagram na época, eu não sei. Enfim, tá em um dos dois, aí tem que olhar lá. Eu comprei por aqui, e aí eu saí, sei lá, por aqui, assim. Mas, de novo, isso aqui foi surpresa total. Tipo, essa barra aqui foi algo totalmente inesperado, não sabia que ia Ah, tá. acontecer. Você está falando da positiva. Eu tava nela. Ah, tá. Nossa, Mas eu tava. Nossa. Nossa mesmo, o tamanho dela. mas tem uma pitada de sorte, porque eu tava pra pegar Quantos o. pontos, André? Oi? Quantos pontos uma barra dessa? Rapaz, acho que essa barra aqui deve estar nos 900 pontos, 800 pontos, deu ponto pra caralho. Não lembro agora também não, mas foi algo bem bizarro, assim, acho que foi uns 900 pontos. Mas foi totalmente inesperado, eu esperava a virada do movimento, tá? Vocês vão estudar isso lá mais pra frente, a gente estuda 3 características principais de fim de um movimento, tá? A gente estuda isso, então daria pra pegar pra cá e pra cá, eu peguei cá embaixo. Só que isso aqui me pegou de surpresa. Aí dei a sorte de estar posicionado a favor do movimento. E aí eu fui embora. E peguei uns put spread, acho que a minha saída era. Eu não lembro. Mas em nenhum momento eu queria sair aqui, assim, eu não esperava. Que no fim do dia eu ia entrar por aqui e ia sair aqui. Eu acho que minha saída era por aqui, ou pela relação retorno-risco, não lembro agora. Mas aí com o spread eu fui sair quase lá em cima. Mas enfim, fiz a leitura correta, pegou a pontuação que eu queria, mas devido à explosão do movimento pegou muito mais. Mas é bom, por isso que é bom fazer a leitura certa, que se der esse tipo de movimento você está a favor. O problema é quando dá isso contra você, e acontece também. Então, seguindo. Aí a gente pula para o G, né? Aí o que eu estou perguntando aí em G? Se ainda existe pressão vendedora em G, o que vocês acham? Existe. Existe, né? Aqui a gente comenta do book, né? Se precisa do book para perceber isso, né? O book eu comentei naquela aula do básico para vocês. Não sei se vocês vão se lembrar. Se não se lembrem, revejam. É o book de ofertas lá, né? Onde as ordens ficam visíveis. A maioria delas, acho que tem algumas que podem ficar ocultas. Mas enfim, é onde se você bota lá, eu quero comprar 5 contratos. Aí vai aparecer lá a tua ordem de 5 contratos lá no book, né? O book de ofertas. Então assim, tem gente que opera utilizando isso. Lendo fluxo de ordens, né? O pessoal até chama de leitura de fluxo, tape reading, N nomes aí, mas é basicamente ler o fluxo de preço. Aí tem algumas outras ferramentas e tal, mas enfim. Aí eu pergunto se precisaria do book para perceber que existe pressão vendedora em G. Bom, olhando aqui puramente o gráfico, eu não preciso de nenhuma outra ferramenta para perceber que existe pressão vendedora em G, concorda? Concordo. Beleza. Também não preciso de nenhum indicador, né? Não preciso de uma média móvel atravessando o preço aqui e fazendo isso aqui para me mostrar que o preço está para baixo. O candle ele mostra a pressão vendedora? Sim. Tá? Ok? Uhum. Ok. Beleza. Viemos para H, né? Aí eu pinto a regiãozinha de novo. H é o maior descanso da tendência desde que ela começou. Dessa tendência, no caso aqui, né? De queda agora, tá? Tô falando desse movimento aqui, né? Ou seja, descanso, o que a gente entende como descanso? Pullback? O pullback, exatamente. O descanso, o respiro da tendência, o respiro do preço. Então, esse movimento aqui, esse pullback aqui, é o maior pullback desde que essa tendência começou, né? Cadê os pullbacks anteriores, né? A gente tem um aqui. Cadê? Tem umzinho aqui, né? Mais um aqui, mais um aqui. Aqui pode considerar um só. Aqui. E esse aqui é o maior, né? Maior em termos de duração, maior em termos de candles, né? O maior. Certo? Certo. Isso que é mais ou menos parecido para mim com aquele que aconteceu lá no C. Exatamente, é isso aí, é essas associações que você começa a fazer. E depois do que aconteceu no C, o que aconteceu? Depois de C? Ficou tudo embolado, mudamos a tendência, né? Então o H aqui, ó, você já fica, opa, eu acho que eu já vi isso aqui acontecendo, né? Aonde que eu já vi? Lá em cima. E
que aconteceu depois disso? Ah, um away total, zorra. E aí você já fica o quê? Esperta, novamente. Se aqui, lembra, aqui vocês estavam com aquela ideia de, opa, a partir daqui eu já não compro mais. Nesse momento aqui você já fica, opa, a partir daqui talvez não seja mais interessante eu vender. Por quê? Porque pode ser que isso aqui esteja chegando ao fim. Pode ser que alguma coisa esteja mudando. Então eu vou ficar esperto, vou ficar ligado. Entendeu? Aham. Aí você tem aqueles candles, maior duração, pavios acontecendo. Você já começa a fazer o quê? Despertar o quê? Interesse comprador. Durante toda essa queda aqui, ó, quem comprava meio que se afastou do mercado, né? Eles ficaram tímidos, né? Bem tímidos. Apareceram esporadicamente aqui, bem no iniciozinho. E depois foi só o quê? Porrada para baixo, porrada para baixo, porrada para baixo, porrada para baixo, porrada para baixo. E aqui, finalmente, eles começam a dar as caras. Então, você já liga mais uma vez o seu alerta. Alguma coisa mudou. Certo? Aí o pessoal ainda tenta impor uma força, né? Que é como se fosse aquele último respiro, sabe? Aquele último gás que você dá lá no cabo de guerra. Tá puxando, 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 e aí tá quase acabando, e você tem que dar aquele último puxado. Bum! Tenta. É basicamente o que acontece aqui. Então esses caras aqui são caracterizados como candles de exaustão. Aqui sim eles estão mostrando uma exaustão do movimento. É o último gás, a última puxada que eles tentam dar. Depois disso, a força deles meio que acaba. É, o jogador de futebol, aquele último pique que ele dá, próximo dos 40 minutos lá do segundo tempo, depois daquilo, morreu. Acabou. Não tem como. E é o que acontece aqui. Então esses candles aqui, na maioria das vezes, tem um volume expressivo, acima da média. Porém, eles estão sinalizando um fim de um movimento, uma exaustão. Acabou, chega, cansei. E aí começa o quê? A ver a troca de lotes novamente, né? Trocaram aqui, e agora estão trocando aqui, trocando aqui. Aí começa a briga toda de novo. Começa a briga toda de novo. Aí nesses movimentos aqui de briga, a gente fica de lado, espera passar, ou tenta se posicionar a favor do movimento de maior probabilidade. Quanto maior a briga, maior o movimento que sai dela, tá? Uma briguinha mais curta, um movimentozinho mais curto. Uma brigazinha mais curta. Agora uma troca de lotes maior, né? Quando o preço sair dessa área aqui, a explosão tende a ser maior. Não necessariamente a explosão, tá? Desculpa. O movimento tende a ser maior. Nesse caso aqui, calhou de ter uma explosão. Acho que teve alguma notícia aqui. Mas assim, já era um movimento anunciado de que possivelmente o movimento de maior probabilidade era para cima. Então a partir daqui eu já esqueço as vendas, não estou mais vendendo nada. Estou pensando em fazer compras. Tá? Mesmo tendo ainda uma quantidade de candles negativos consideráveis, né? Sim, a gente ainda tem. Porque está na consolidação, né? Está na consolidação, ainda temos uma quantidade considerável. Porém, a gente cai naquele mesmo cenário daqui, basicamente. Porque antes você tinha que é negativo, um positivo. Negativo, 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 um positivo. Aqui agora você começa a ter negativo, positivo, positivo. Negativo, 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 positivo. Ou seja, eles estão mais o que? Intercalados, né? Você tem negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Alguma coisa está totalmente diferente do que aconteceu aqui. Beleza? Beleza. Mas eu acho que eu não estou gravando. Ah, achei que eu não estava gravando o áudio de vocês. Puta que pariu. Bom, cadê onde a gente parou aqui? I, né? Agora a gente está em I. Cadê o I? Aqui, ó. A partir daqui tem início a reversão da tendência. Provavelmente, durante todas as transições analisadas, você foi capaz... isso aqui não importa muito para vocês, tá? Vocês estão bem... Por enquanto, vocês estão bem blindados disso aqui, né? De figuras, etc e tal. Tá? Então, o I não importa. O I é só um comentário final. Mas, basicamente, é esse tipo de análise que vocês devem passar a fazer a partir daqui. Obviamente que essa aqui é a primeira aula, tá, gente? Então, assim, candlestick, tá? Aqui a gente tá olhando só candlestick. Eu não tô olhando suporte, não tô olhando resistência, não tô olhando swings, não tô olhando mudança de tendência, não tô olhando
Ah, tá. Isso que eu ia te Círculos. perguntar. Se para os próximos exercícios é bom marcar o suporte e resistência, ou eu posso fazer análise baseada só nos candles mesmo? Não, pode marcar. Pode marcar. Deve marcar. Alguns, inclusive, eu comento sobre suporte e resistência e tal. Acho que o próximo exercício já tem alguma coisa. Mas esse primeiro aqui, acho que tem um outro também que é bem completo. Não sei se é o segundo ou se é o último. Mas tem mais um ou dois nesse estilo aqui que é bem completão. Que é para vocês pegarem essa visão. Aí depois vocês fazem isso para os demais. Mas assim, é basicamente se questionar o tempo inteiro, né? O que eu falo na aula, né? Se questionem, né? Se perguntem, comparem, analisem. O que aconteceu aqui é diferente daqui? E daqui? E daqui? Fazer essa assimilação aí, né? Esse link aí que a Michelle fez, né? Tipo, ó, isso aqui parece... O H parece com o que eu vi no C. E aí, o que aconteceu depois do C? Será que pode acontecer alguma coisa depois do H? Então, ficar ligado, fazer essas assimilações, praticar. Praticar. É só com a prática mesmo que vocês vão conseguir apurar essa leitura aí. Não é fácil, não é rápido, é igual aprender uma língua mesmo, é demorado, tá? Mas é interessante, vale a pena e dá E tem dinheiro. Isso que é salvação. bom. Tem salvação. Assusta pra quem é novato, igual vocês, assim, vocês são cru, né? Do zero. Então assusta. Mas. Porque no próprio exemplo que você dá na aula, eu já tipo, levei um sustinho, sabe? Assim, Ah, ainda tem o exemplo da aula também, do vídeo, né? é. É verdade. Verdade. Já levou um susto, né? Pô, aí depois aí eu pensei que fosse aquilo que a Aline estava falando. Tava falando que eu tava de cabelo em pé. Eu falei assim, realmente aquilo ali parece que tem uma pegadinha, né? Aí Tem, assim, tem vários. na aula de novo, aí você começa a ter uma análise mais, sei lá, mais apurada, né? Você presta mais atenção no que você tá vendo, até porque você já viu uma vez, mas eu não imaginava que fosse isso, não. Exatamente. Mas assim, acho que ficou. Espero que tenha ficado mais claro. Me digam aí o que vocês acharam. Esse a gente fez junto, né? Porque assim, foi a primeira aula que a gente viu e eu acho que a gente conseguiu responder de maneira correta, né? Sim, satisfatória, né? Não tem uma resposta Ah, correta, né? é. Correta. É mais uma análise mesmo. Tipo, não é uma pergunta de certo ou errado, né? Até tem alguns indicativos assim do que é mais correto, o que é mais errado, mas no geral é subjetividade, né? É aquele que eu comento até na aula anterior, ou nessa aula na verdade. Né? Isso aqui é subjetivo, né? Então você tem que começar a ligar esses pontos aí, para tentar tirar um pouquinho dessa subjetividade, deixar isso mais técnico, mais A mais B igual a C possível, né? Tipo, fazer um tipo uma Não vai ser, equação aí. nunca vai ser assim, né? Não, não vai. Não vai, mas você É. consegue. Não vai, nem esperem que seja. Não tem como ser. Porque quem está fazendo isso aqui são pessoas. Então, pessoas são irracionais. Pessoas fazem esse tipo de movimento aqui, tá? Robôs também, mas robôs programados por pessoas, enfim. Então tem é subjetivo, não tem ciência exata. Não tem toda vez que fizer isso, é isso. Toda vez que fizer isso, é isso. Ele podia muito bem ter feito isso aqui e daqui ele ter arrebentado para baixo. E foda-se. Não tô nem aí se o H é igual ao C. Eu quero continuar para baixo, vou continuar para baixo. E aí você teria sido estopado, você teria perdido nesse momento. Mas você, ao longo do tempo, jogando entre aspas, né, trabalhando com a probabilidade, os movimentos de maior probabilidade a seu favor, você fica mais calejado e você tá ganhando no longo prazo. Então, mesmo que você tome isso aqui contra você sabe que pode ter sido um movimento mais aleatório, mais caótico, mais randômico. Você estava posicionado para outro tipo de movimento, ele aconteceu, segue o jogo, bola para frente. Beleza. Beleza, Aline? Clareou um Mais pouquinho? tranquila? Mais tranquila, me ajudou agora. Ah, que bom, que bom. Eu vou. O isso é que perdeu, né? Mas como eu vou subir essa aula, eu gravei, devo postar no YouTube também, aí talvez fique mais. Ele consiga assistir por lá. Mas tá show então. Aí façam os demais, tentem fazer, conversem entre si também, mandem lá no grupo.
Vocês estão no grupo dos outros alunos, então agarrou também, perguntem lá pra eles, a galera é super prestativa, tem uns veteranos lá que são show de bola, que dão aula já, praticamente. Qualquer dia desse eu vou até botar eles no meu lugar, quando eu tiver que sair, mas a galera lá tá à disposição pra ajudar, então podem mandar lá, porque às vezes eu não consigo, sim, eu sempre respondo, né, mas às vezes eu não vejo na hora. E aí você tá estudando ali na hora, tá com aquela dúvida e eu não respondi daqui a 20 minutos, daqui a 30. E alguém que tá ali online pode responder mais rápido. Então, Beleza. até entre vocês também, de repente, não quero mandar lá no outro grupo, porque o pessoal tá muito mais avançado, vou mandar no nosso grupo da turma. Ok, vê lá se vocês conseguem resolver e tal. Mas eu tô à disposição também, mas só para esses eventuais casos, né, em que eu não veja na hora. Uhum. Ok? Tá bom, então. Então, Tá beleza. certo. Valeu pela aula aí. Valeu você. Aqui começam os demais. Acho que tem mais um mais completão. Não, esse completão eu botei aí material complementar também. Vou mandar pra você lá, eu não revisei esse slide aqui. Me mostra só lá, por favor, de novo, onde que tá o material que é... Tá, o material complementar. Tá, deixa eu só finalizar o vídeo aqui. Então, beleza, 1 hora, hein? 1 hora cravado o nosso relógio. 5 minutos que a gente ficou esperando a Aline. E fechou.